lá, não falei, ó? Ferro e aço, ó. Tudo que eles constroem naquela porra vem de nós, a China um pouco da Austrália. Ferro e aço, que é o grande destaque. Isso que a gente não produz nada porque não deixam. Se a gente pegasse toda essa matéria-prima e convertesse em tecnologia aqui, ó, o mundo ia estar na mão. Mas não. Boicotam e levam, boicotam e levam. Desde... Você viu o programa passado lá? Tanto de invenção brasileira. Os produtos industrializados, principalmente da indústria aeronáutica, né, ou seja, da indústria de aviões, da Embraer, por exemplo, é um grande destaque das exportações para os Estados Unidos. E também... Vocês sabiam que os aviões, a maior frota de avião lá interno, de voos domésticos nos Estados Unidos, é tudo da Embraer. São os brasileiros que constroem os aviões que os americanos voam na terra deles. Sabia? É... laranja e outros produtos agrícolas. Quando a gente pega a relação Brasil e Estados Unidos, o grande déficit para o Brasil fica acerca dos produtos industrializados, ou dos chamados das máquinas, das peças, enfim. Geralmente, porque a gente é mais fácil para um país escravo. achar outros países que exportam commodities do que achar um país que exporta maquinários e peças. Ou seja, é mais fácil para os Estados Unidos achar uma alternativa aos produtos brasileiros do que o Brasil achar Mais ou menos, tem muita coisa que só tem aqui. Nesse nível, por esse preço. E se o Brasil se retirar, vai ficar muito caro as opções. Os caras vão botar o preço lá em cima. Não é assim, não. É o contrário. Entendeu? Eu acho o contrário. É mais fácil a gente se reunir. É mais fácil a gente se reunir e fazer o infinito. Falta máquina pra gente? Ué, vamos se reunir e fazer? Tá faltando trabalhador? Tá faltando criatividade? Vamos reunir brasileiro e fazer a empresa, a produção de máquina que tá faltando? Amanhã! Qualquer empresa, qualquer máquina que falte, a gente faz. Agora eles, precisando de recurso natural, como é que eles fazem? Como é que eles fazem a matéria-prima, que demora milênios pra ser como é? Quem tem que se preocupar são eles. Indústria a gente faz. Tecnologia a gente cria. Agora como que eles fazem pro ferro aparecer na terra deles? Pro nióbio aparecer na terra deles? Pro tungstênio aparecer na terra deles? Pro urânio aparecer na terra deles? O tanto de petróleo que a gente tem que escondem e roubam. Como é que eles fazem pra aparecer na terra deles? Hein? A proteína animal que ninguém tem, o que o Brasil tem, como eles fazem pra aparecer lá? A proteína vegetal, como eles fazem pra aparecer lá? A maior fauna do mundo, como que eles fazem pra aparecer lá? A maior flora do mundo, como que eles fazem pra aparecer lá? A maior reserva de água doce do mundo, como que eles fazem pra aparecer lá? O pulmão do mundo, que eles tentam mudar isso pra nos dar o valor. Pra não dar o valor que o Brasil merece, eles tentam fingir que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Não, não é, não. Então um imbecil sabe o que acontece com o mundo se você tirar a Amazônia do mapa. Até pra respirar eles dependem de nós. Como é que eles fazem pra tudo isso aparecer lá? Máquina e indústria a gente constrói amanhã. E eles? Como é que eles fazem sem os recursos naturais que são nossos? Papo é o outro, papo é o contrário. É um outro lugar que tem alguma coisinha lá e vai ficar caro pra caceta sem o que a gente tem. Essa é a verdade. Essa a gente faz. Alternativa aos produtos dos Estados Unidos. Entendi. Então o Brasil vai ser obrigado, né? A baixar a cabeça. Pô, desculpa os Estados Unidos porque eu dependo do seu mercado. Será? De novo, será que os Estados Unidos hoje tem toda Faz uma parceria decente com Rússia e com China. Fornece o que eles precisam, eles dependem. Faz uma parceria boa, pega a tecnologia. Desenvolve nossa tecnologia pro bem comum do BRICS. Pô, o Brasil tem que ser poderoso, tem que ter tecnologia pra defender nosso interesse comum. Entende? Mas tem uma filosofia própria. A filosofia da China é uma, da Rússia é outra. Ninguém impõe sua cultura, sua filosofia sobre os outros. Quem faz isso é os Estados Unidos com Hollywood. Que não tem decência, não tem nenhuma tradição intrínseca. Né? São os pau-mandado, é uma nação falsa. Estados Unidos nem nome tem. São Estados Unidos. Né? Estados Unidos talmúdicos, faltou só isso. Porque é dos Rothschilds, desde sempre. Foi fundado por essa gentalha, controlado, dominado por essa gentalha aí. Isso vocês bem sabem. Os traidores da Torá. Que acabam fazendo o Israel ser odiado, a Torá ser odiado, o judeu ser odiado, as tribos serem odiadas, Deus ser odiado. É Soros, é Rothschild, essa galera que é ateu, ateísta. Mas usam seus recursos, suas tradições, suas heranças sanguíneas pra fazer essa zona com o mundo e envergonhar Deus, envergonhar a Torá, envergonhar Israel. A verdadeira Israel, que já deixou de existir há muito tempo. Tá lá batendo recorde de aborto, envergonhando Deus, envergonhando os profetas, envergonhando o verdadeiro judeu, que devia estar puto com isso. E tem alguns putos que são boicotados. Como tinha há 8, 10 anos atrás, é uma pergunta que nem você, nem eu saberemos responder.
o poder de coesão que os outros países, como a União Europeia, que está sendo, não que a União Europeia seja um país claro, né? Mas a União Europeia, que está sendo pressionada pelos Estados Unidos a importar mais energia, mais combustíveis fósseis, senão vai ser taxado pelo Trump. Ao Canadá e o México, por exemplo, que tem agora, que dá algum tipo de resposta, essa taxa é de 25%. As intervenções que o Trump está querendo colocar os países BRICS, por falar em 100% de taxação, acho que nem faz sentido isso. Vai taxar em 100%, por exemplo, os produtos chineses, as terras raras. Pô, o Brasil, por exemplo, né? Se ele coloca taxas nos produtos brasileiros, os brasileiros... Inclusive terras raras, o Brasil tem de monte de terras raras. Tem muito pra fazer as painéis, as telas, touch. Entendeu? O Brasil tem tudo, o Brasil é riquíssimo, velho. E eu quero ver, vai taxar, vão ficar sem, vamos ver. Vão tomar na pancada, é isso que ele quer. Ele quer tomar na arma. Ele quer tomar, ele quer... É isso que ele tá querendo. Porque acabou o prazo, tá ferrado, grana não tem. Caros. E os Estados Unidos grana é poder de gerar produção. É energia nas mãos, entendeu? E pra eles tá vazando, tão devendo pra caramba. Eu não tô conseguindo tancar. Os nossos produtos. Isso quer dizer que o mercado consumidor local também vai pagar mais caro. Então não é tudo que dá para ser substituído pela produção local dos Estados Unidos. O Trump é um negociador que joga lá no alto para conseguir o meio termo. Entende? Na minha concepção, é muito mais uma tática de negociação do que de prática. Isso vai ser colocado em jogo. Essa sobretaxa aos produtos brasileiros, aos produtos dos BRICS. E você, galera, acha que o Brasil teria essa bala na agulha aí para sobretaxar produtos dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Outra notícia que era bastante relevante está ligada à ideia dos Estados Unidos fazendo ameaças à Groenlândia. Já trouxemos aqui em vídeos passados. A Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um país da OTAN, e a Groenlândia tem uma posição muito estratégica. Está próximo do Ártico. Com o derretimento das calotas polares, é natural que rotas comerciais sejam criadas. Aquela região tem um potencial militar muito grande, com a presença de Rússia, quebra-gelos, inclusive. É uma região que tem bastante minerais, como por exemplo, o lítio, por exemplo, na Groenlândia. E está muito próximo de outros combustíveis fósseis. Então sim, o Trump quer ter acesso. Mais uma vez, não acho que ele queira invadir a Groenlândia, embora já tenha até inclusive falado sobre o assunto. Mas ele joga lá na frente para conseguir o meio termo. A própria OTAN colocou que está disposta a coordenar junto com os Estados Unidos o aumento da presença militar dos americanos na região do Ártico. A Groenlândia, a Dinamarca já falaram em cooperação, por exemplo, pela exploração de minerais, talvez até com a possibilidade de afastamento dos chineses. Entende? Será que não era isso que o Trump queria desde o princípio? Na minha concepção, sim. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Trump adotando uma medida polêmica em relação à deportação, mais uma vez. Dessa vez, deportação de estudantes. Estudantes que tenham participado de movimentos pró-Palestina. Segundo a normativa, tá? Para todos os estrangeiros residentes que se juntaram aos protestos pró-jihadistas, nós avisamos. Em 2025 nós os encontraremos e os deportaremos. A intenção desse projeto é combater a explosão do antissemitismo em nossos campi e também em nossas ruas. Inclusive... O que aumenta o antissemitismo é Soros, Rothschild, explodindo quem reza pra abortar no solo santo. Odiando Cristo, humilhando Cristo, colocando criança pra cortar o coisa, transformando mulher em puta. É isso, essa coesão humilhando a Torá. Só porque o Talmud aprova. Defenda a Torá. A Torá é a palavra de Deus. O Tanakh é a história de vocês. Não o Talmud, que é um monte de rabino falando que tinha que falar nas suas perdições, nos seus templos, nos seus lugares de derrota, de tristeza, de desespero ou de ganância. Defendam a Torá. Essa é a ordem que Deus deu pra vocês. Vocês são a Torá viva, não o Talmud. Eu também cancelarei rapidamente os vistos de estudantes. Tá lá, Israel, solo santo batendo recorde de aborto, de ateísmo, de promiscuidade, de putaria, de tudo que não presta, envergonhando Deus, envergonhando os profetas, envergonhando a si mesmos, vocês próprios. Se não fosse o Messias, com a coesão de nações que Cristo uniu, ainda que algumas virem ateus hoje em dia, foi unida e se tornou poderosas com o nome de Cristo. É a coesão cristã que devolveu Israel pra vocês. A coesão cristã que protege Israel pra vocês. Se tirar Cristo e os cristãos dessa história, vocês são destruídos amanhã pelos muçulmanos. Não sobra um pra contar a história. Vocês vivem de Cristo, do sangue de Cristo até hoje. Vocês vivem dos cristãos e são ingratos ainda por cima. Simpatizantes do Hamas nos campos universitários estão infestados de radicalismos. Mira, vergonham Deus, vergonha a Torá. A ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza, muito por conta do atentado. Vergonha judeu verdadeiro, que sabe disso. E quando fala alguma coisa é boicotado, é perseguido. Do terror que o Hamas fez no dia 7 de outubro, o Biden, mesmo tecendo algumas críticas, forneceu equipamentos, forneceu armamentos e tal, para a invasão israelense no território de Gaza. A gente teve a morte de mais de 40 mil pessoas, sendo que vários deles eram civis, inclusive mulheres e crianças. Por isso, houve protestos de todos os lados. Alguns protestos, aí de novo, vou entrar na minha opinião, né? Que eu não concordo. Protestos em favor do Hamas. Porque o Hamas é um grupo que, se você pensa na possibilidade de paz na Palestina, o Hamas não deveria ser levado em consideração. Porque o Hamas é um grupo que surge com uma dissidência. Não, aparece um monte de aborteiro explodindo sua família há 70 anos. Sobra meia dúzia que se une com um foguetinho. Com um foguetinho de merda lá feito artesanal. Foguetinho artesanal feito com nitrato de potássio e com açúcar. E você fica com dó. Você vai ser expulso do seu país.
E mesmo que eles tivessem virado animais, nossa, o Hamas virou animal, fez aquilo. Pô, estão 70 anos sendo torturados na própria terra. Eles receberam lá o sionismo de braços abertos. Venham, irmãos. Pra se tornarem ateus, baterem recorde de ateísmo, putaria, aborto no solo santo, onde os caras rezavam, no solo santo sagrado pra eles, pra todos nós. Israel bate recorde de aborto e putaria. E eles explodem quem não gosta. E se você ficar bravo, você é expulso do seu país. Tendência mais radical da antiga OLP do Yasser Arafat. E essa direita defendendo. O antro de quem odeia Cristo, o antro do aborto, o antro dos Soros, o antro do Rothschild, o antro de quem destrói o mundo. Envergonha a Torá, envergonha o judeu verdadeiro. Aí vira tudo a mesma coisa, você não pode falar, pensa que é a mesma coisa. Quando o mundo descobre, odeia a Torá em vez do Talmud. Odeia o judeu em vez do ateu, Soros, Rothschild, dos talmudistas aí. Aí vão contra o povo de Deus, que um dia foi santo e abriu mão de si mesmo pra ser a Torá viva. Hoje é o contrário, hoje eles sugam os prazeres do mundo, com maldade. O Talmud é terrível, você vomita além do Talmud. A Torá é maravilhosa, até o que tem de ruim lá é exemplo, é sinceridade. Até o que tem lá de você fala, nossa, mas o que aconteceu? Isso aqui você vê que, você compreende, você entende a honestidade de Deus diante das próprias falhas de um povo que é limitado frente à perfeição. Foi feito pra isso, foi feito pra contornar os erros e viver nas margens do que seria uma coisa só na solidão. Os nossos contrastes, as nossas diferenças nos fazem uma família. É assim que a luz vira as cores e os seus tons são tantos. Mas só quando reconhecemos nossas limitações e na ausência de alguns recursos que estão nos demais. E é por isso que somos um em comunhão. É por isso que precisamos falar, acordar o povo. Digam o que disserem. Não temam nada, vocês são a verdade, vocês estão com a verdade. O coração de vocês caminha com Deus, com amor e com a honra. Nós nos arriscamos pela verdade. Somos rejeitados, mal vistos muitas vezes. Desprezados, seja por medo, por nojo, pelo que for. Nós fomos onde tivemos que ir pela verdade. Porque é a verdade que prevalece. E nessa escuridão mais profunda, o último lugar que julgariam pertencer à luz, é lá que a luz mergulha, é de lá que ela nasce. Que não é possível negociar. Então deixem que digam o que disserem. Continuem com a verdade, que a verdade é plena. E é ela que ilumina, clareia. E é ela que determina a realidade. Tudo que todo mundo vê é o sol que determinou. Não interessa se você concordou com a hora ou não. Se concordou com o brilho ou não. Se concordou com o calor ou não. A coerência é viva, é forte, é plena. Queima quem fica fora dela. Mais do que na queimação interna de acender pro outro. Porque pelo menos você sabe o motivo. Quando você queima para iluminar, você sabe o motivo. Por dentro você se conforta. Agora quando você nega essa queimação do sacrifício pela verdade, achando que vai ficar no alívio, aí você vai conhecer a verdadeira agonia. Você vai ter saudade de queimar. Queimar vai parecer bom diante da agonia do vazio. Porque quando você queima tem uma forma. Você sabe o porquê, de onde pra onde, você deseja o alívio, você sabe onde está o alívio. Sofrer vai de qualquer jeito. Toda luz gera uma sombra. E pra entender o alívio, você vai passar pela agonia. De um jeito ou de outro. Aí você escolhe se você vai saber o porquê ou não. Se você vence a morte, ou a morte te vence. Isso é bíblico. É só a coesão que te dá esse poder. De passar pelo pior momento, pela pior situação. E saber que vai vencer, que já venceu. Você não tá sozinho. Aquela é a sombra onde o sol nasce. É a única maneira do sol nascer. Está queimando para iluminar. Aí essa queimação tem um valor, é o que mais tem valor. Os seus momentos de dores, de sofrimentos, é o que você vai lembrar, o que você vai escrever, o que você vai contar. Tudo aquilo que você despreza, rejeita, se enfurece com a vida e com Deus por ter vivido, é aquilo do qual você mais vai ter orgulho. Suas dores, seus sofrimentos, os piores momentos que te fizeram odiar Deus e a vida, são esses momentos que você vai querer escrever e contar. São esses momentos que te definem. Esses momentos te fizeram forte, te fizeram quem você é. São as cartas que ninguém ia querer tirar, ninguém ia aguentar. Ninguém ia querer trocar com você, então você é único. Nas dores que você viveu, os momentos que você desprezou, são aqueles dos quais você mais terá orgulho. Envergonhado estará quem nunca sofreu. Envergonhado será quem não conhece a dor.
o Estado de Israel. Não é possível termos a solução de 2 estados. Do rio ao mar tem que ser o território palestino. Por isso que eu digo, levem a verdade sem medo. Sem medo. Já passou os riscos, os perigos verdadeiros você já sofreu. A gente já passou, já venceu. Já não, você nem consegue mais. Sofreu tanto que poderia. Então não tenha medo. Vá firme, leve a verdade adiante. Com amor, com honra, com postura. Entendeu? A ausência de medo não é ser idiota. Não é sair atropelando o passo da coerência. Mas também não vai se calar. Não vai achar, Deus que... Não, Deus está agindo através de você. Não tente fazer mais que Ele. Mas também não menos do que Ele esperaria que você fizesse. Leve a verdade adiante. Com fé, com força. Que a verdade é nítida. E todos precisam dela. O judeu, o muçulmano, a Torá, o Alcorão, o cristão. Todas as cores, todos os pontos de vista precisam se unir na luz. Precisam se encontrar numa sintonia de harmonia. Essa é a verdade, essa sintonia é a verdade, é o ponto central de entendimento. É uma definição que se não existisse criaríamos. Olhando de todos os ângulos e definindo qual a melhor observação. Você tem a capacidade de fazer essa reunião. De mostrar a existência de Deus de um lado e de outro. Em cada um, do ateu ao beato. Você consegue, você pode, você sabe como. É isso que nós temos treinado, aprendido juntos. Porque queremos a mesma coisa, somos poeira sem Deus, somos nada. Mas Deus é o infinito. Deus é essa coesão coerente que ninguém pode negar. Essa simetria que entrelaça os átomos. Ela habita em nós. Ela se movimentou, se orquestrou, se conheceu. Naqueles pontinhos de luz. Transbordou pro mineral. Que se movimentou, se conheceu, se enlaçou, transbordou pro vegetal. Se conheceu, se enlaçou, transbordou pro animal. O animal se enlaça com o vegetal, com o mineral, não é? Ele bebe água, come a grama. Você ingere o animal, o vegetal e o mineral, não é? Olha o tanto de voltas que aquelas luzes deram até se acumularem, se reconhecerem e irem adiante para chegar em você. O universo se olhando de frente, completo. Cada passo que ele deu está em você. O passo da luz, do átomo, o passo do mineral, o passo do vegetal, do animal. Tudo que existe está dentro de você. Fora de você não há nada. Só possibilidades. Nem átomo teria nome. Você é tudo que existe. Cada passo que a luz deu está em você. Por isso que somos tão parecidos. Agora, conforme nos olhamos de frente, nos vemos em ângulos relativos. O que define nossas personalidades, nossos ângulos, nossos tons. Como a luz se olhando de frente, se comparando. Ué, se eu tava naquela velocidade, agora eu vou um pouco mais rápido. Então não sou aquela. Como que eu sou? Já não sou vermelho, sou laranja. Um pouco mais rápido, então não sou nem laranja nem sou amarelo. Juntos, nós nos definimos. Nós podemos temperar nossos movimentos sem nos perdermos no vazio. Porque somos referências uns para os outros. Essa é a única forma, essa é a única maneira. Com essa verdade coerente viva na sua alma, ecoe o verbo vivo, seja o corpo prometido, por onde as pessoas ouvem uma verdade que nunca ouviram e falam, caramba, tragam elas de volta para a coerência, para a certeza do amanhã, o sol com as cores alinhadas todo dia, e elas ainda duvidam da perfeição eterna, o mapa das estrelas que nunca muda, e elas ainda duvidam que a inteligência persiste, a coerência, todo o tecido simétrico é o mesmo. Nós nos afastamos e voltamos para saber o que somos. Para saber o que é harmonia e o que é caos. E decidir onde estamos. Isso é existir. Isso é fugir da agonia do parado. É daí que tudo parte. Esse é o todo. Todo o resto tá dentro. Ah, mas por quê? Pra onde? De onde? Já tá dentro. Você só tá falando de onde porque você já veio desse todo. Onde um lado é azul, outro é vermelho. Onde é rápido, outro é lento. Onde é quente, outro é frio. Aí você tá lá dentro perguntando por quê? Mas se você entendeu todo, você entende o atemporal. Você entende o tabuleiro onde as perguntas são feitas e compreende o porquê que as fazem. Essa é a nossa jornada de estudo. Daqui pra lá. Não dá pra pensar que possa ter algum tipo de paz na região se não permite a existência de um estado em que possam existir israelenses, entende? Da mesma maneira, a gente sabe que o governo Benjamin Netanyahu, junto com figuras como Smotrich, Itamar Ben-Gvir, dentre outras figuras,
adotaram medidas, galera, que não respeitaram princípios básicos dos direitos humanos, atacando áreas que têm grande concentração de pessoas, campos de refugiados. Ah, professor, mas o Hamas, ele se infiltrou. Sei de tudo isso, tá? Mesmo assim, já diria, né, o tio Ben, né, o tio do Peter Parker, é brincadeira, mas tá dentro do negócio, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. A resposta dos caras: explodimos um hospital cheio de inocentes? Sim, mas porque o Hamas se escondeu lá. Porra! Explodimos escolas, explodiram o que vocês quiseram explodir mesmo, pra tirar eles de lá, pra abortar lá também. Falta abortar lá, né? Israel ainda não tá abortando, batendo recorde de aborto lá em Gaza. Falta lá. Falta uma putaria lá. Falta lá. Porque se fosse pra pegar um cara um cara do Hamas, os caras do Hamas estão infiltrados lá, o cara é lá, faz um serviço de inteligência, vai um cara do Mossad lá, pega o cara lá. Acho que se vocês quisessem não pegava certinho? Eles querem explodir, dizimar mesmo, pra abortar lá também, pra destruir lá também. Porque eles são a prova viva lá dentro da vergonha de Israel. Muçulmanos passando fome, sofrendo, sendo humilhados, pisados, cuspindo, rezando todo dia e sendo amados e honrando Deus. Mais do que esse povo que Deus enriqueceu e tá batendo recorde de aborto, putaria, tudo que não presta no solo santo. O irmão rejeitado que foi pro inferno tá fazendo muito mais bonito do que aquele que foi amado e cuidado. Hoje eles são a vergonha viva, que só o Messias mesmo, mergulhando no vazio da morte, da agonia, pra salvar. Israel é um país. Hoje Ismael é o santo. E vocês envergonham Isaac. Hoje Esaú se destaca. Vocês envergonham Jacó. Vocês são a vergonha viva, o recorde de aborto, de ateísmo, de promiscuidade, de tudo que não presta. Só o Messias que vocês odeiam, que vocês rejeitaram. Só ele sobrou do lado de vocês. Israel, vocês, todos os judeus vivem do Messias que rejeitam, que rejeitaram. Sem Cristo vocês estariam perseguidos, destruídos amanhã. Vocês sabem disso, ninguém é capaz de negar. Ninguém! País que é reconhecido internacionalmente, diferente do Hamas, diferente da faixa de Gaza. Portanto, tem que respeitar os acordos de Genebra, as legislações internacionais. Reconhecido internacionalmente. Reconhecido internacionalmente por quem? Pelos Rothschilds. Pelo complô do dólar, de Soros, Rothschild, da falsa Israel. Eles são o reconhecimento internacional. Eles decidem quem existe, quem é digno. O resto é terrorista. Deixem de ser estúpidos. Combater de acordo com o princípio da ética. Professor, mas o Hamas não fez isso. Não mesmo. E por isso deve ser perseguido. E por isso deve ser combatido. E por isso não deve ser reconhecido, tá? Como um governante legítimo. Às vezes é interessante, né, a gente explicar aqui umas coisinhas básicas pra deixar bem claro aqui no vídeo, tá bom? Vários desses protestos que aconteceram, fica muito difícil você conseguir separar. E aí, quem era militante pró-Hamas e quem era militante pró-Palestina? Porque são coisas diferentes. A Espanha, por exemplo, hoje é um país que é a favor da criação do Estado palestino. A Assembleia Geral da ONU deliberou para esse ano uma reunião para a criação do Estado palestino. Fora esse pano tem que ficar passando, né? Tem que ficar metendo louco. Tanto poder que esses porra tem. Essas merda. Poder tem Deus. Morto a gente já tá. Ninguém tem medo de vocês não, bando de filha da puta. Seus traidores da Torá. Deus tá de olho em vocês. E vocês contra Deus não podem. Eles apoiam o Hamas? É claro que não, né? Aborteiros. Aborteiros. Vocês envergonham a Torá. Imundos. Pedó. É o que vocês são. Imundos. Destruidores do mundo. Destruidores de Deus. Vocês envergonham o judeu. Envergonham Israel. Envergonham a Torá. Entendeu? Se dizem judeus, mas não são. Cristo tá 2000 anos falando isso. Se dizem judeus, mas não são. Sinagoga do mal, da desgraça. É isso que Soros, Rothschild, esses talmudistas dessa falsa Israel são. Campeões de aborto, ateísmo e tudo que não presta. Cospem nos cristãos que os salvam. Sem cristãos vocês são nada. Sem Cristo vocês são nada. Se os cristãos amanhã falarem, chega, a gente não defende mais Israel. Amanhã vocês acabam, não sobra um. É que nem, por exemplo, quando eu trazia aqui críticas ao Estado de Israel, sabia... Vocês vivem se gabando, vocês vivem de nós. Vocês vivem do imposto da tecnologia americana e europeia. Mesmo que vocês inventaram foi nas nossas terras, com nossos recursos, com a nossa coesão, protegidos por nós. Sem nós vocês são nada. Sem nós vocês seriam escravos dos muçulmanos amanhã. Vocês vivem da cristandade e não são nem gratos. Ainda nos humilham, nos envergonham, destrói a Torá e Deus. Não é nem conosco o problema, a gente tá acostumado a ser do inferno. O cristão voltou do inferno, morto a gente já tá. Sofrer a gente já sofre todo dia, a gente não tem nada a perder. São vocês que têm tudo a perder, a gente não tem nada a perder, a gente não tá nem aí. Entenderam? Vocês vivem de nós. De nós. Até a hora que a gente não aguentar mais. Então comecem a rezar e ter um pouquinho de gratidão. Porque vocês estão traindo a Deus, traindo a Torá, traindo os profetas, traindo os judeus e todas as tribos, a verdadeira Israel.
Vocês que se dizem judeus e não são! Talmudistas! Defensores dessa falsa Israel aborteira! Se vocês fossem judeus de verdade, vocês não iam estar defendendo o recorde de aborto que Israel é! O recorde de promiscuidade, ateísmo, de financiamento da cultura woke que vem de Soros, Rothschilds, Vanguard, BlackRock! Vocês sabem que vocês são os majoritários do dólar e destroem o mundo e não falam nada! Vocês não são a Torá viva! E vocês temem! Vocês temem a verdade! Vocês temem a loucura! Quando Deus assina embaixo dela! Essa não é a primeira, nem será a última vez.